Fala galera, tudo bem? Passando aqui para nossa resenha do futebol, quero falar da vitória do Internacional ontem contra o Pelotas, placar de 3-1. É segunda rodada do Campeonato Gaúcho, eu sei que tem muita coisa para acontecer. O Pelotas veio a Porto Alegre para não ser goleado, não queria perder, não veio a tentar de certa forma surpreender o Internacional. Tem que se considerar isso. Mas o que eu quero pegar do jogo é a atitude diferente do Internacional. Esse é um ponto. O segundo ponto, o Eduardo Cudê, eu não estou empolgado com o Cudê, como alguns colegas que pensam que pronto, agora o Inter joga no estilo europeu, o Eduardo Cudê é o melhor técnico do mundo. Não, eu sou fã do trabalho do Eduardo Cudê, porque ele costuma repetir a maneira de jogar dos seus times, e ele tem feito isso no Internacional. Você pegar o primeiro jogo do Eduardo Cudê no comando do Inter, foi uma vitória fora de casa contra o Juventude, ele jogou de uma maneira. O jogo mais recente, ontem no Beira-Rio, é outra vitória, dessa vez dentro do Beira-Rio, e ele jogou da mesma maneira, apesar de ter peças diferentes. Por exemplo, algumas coisas ficam muito claras. Primeiramente, vamos falar das laterais do Internacional. Se você pegar a lateral direita, o Rodinei, que não é essa oitava maravilha do mundo, mas ele é melhor que o Heitor. A lateral esquerda é muito melhor que o Wendel, o Moisés, tanto para marcar quanto para sair. E a maneira que o Eduardo Cudê vem atuando, alguns até estão confundindo que joga num 3-5-2. Eu não entro muito nessa questão do tactiquez, até porque a tática, senhores, ela tem uma maneira de iniciar o jogo e depois elas se tornam esquemas móveis. Você joga no 4-1-4-1, você muda uma peça, já transforma num 4-4-2, daqui a pouco você pega essa linha de 4, jogam lá pra frente, ele vira um 4-3-3, então isso é muito relativo. Mas a maneira de jogar do Internacional, por exemplo, sempre tem a figura de, por vezes, um terceiro zagueiro. No primeiro jogo lá contra o Juventude, esse terceiro zagueiro era o Musto, e que eu considero que jogou bem, jogou como titular. No jogo de ontem contra o Pelotas, o Musto começou no banco. E aí o Lindoso fez essa função de um terceiro zagueiro. E depois, quando o Musto entrou no jogo, o Musto voltou a ser esse terceiro zagueiro, dependendo da situação de jogo. E aliás, eu considero que o Musto possa ser titular desse time do Internacional. Mas eu quero destacar a movimentação, a atitude, a maneira diferente em que o Eduardo Cudê está colocando na cabeça de alguns jogadores posicionamento. Muito se falou do D'Alessandro, que o D'Alessandro jogou bem, o D'Alessandro fez um gol de falta, o D'Alessandro participou de outros gols, tudo certo. Aí não tem novidade nenhuma, o D'Alessandro tem essa qualidade. O que eu não vejo no D'Alessandro é intensidade necessária para que ele seja titular do Internacional. O Eduardo Cudê está desenhando um posicionamento do D'Alessandro em que eu lembro de duas equipes fizeram com dois grandes jogadores que estavam mais para o final da carreira. O Grêmio de 2016, que usou o Douglas pisando na área, como gostava de dizer o Roger, e depois aperfeiçoado pela chegada do Renato. E eu lembro de que o Danilo, lembram do Zidanilo? Quando estava próximo a encerrar a carreira jogando com a camisa ainda do Corinthians, ele era posicionado mais perto da área, ele era um jogador que entrava no segundo tempo e ele era um jogador sem comprometimento de marcação, porque ele não tinha mais a intensidade quando o seu time não tinha posse de bola. Então são coisas completamente diferentes. Eu vejo sim potencial no D'Alessandro. O D'Alessandro desabafou ontem, generalizou, não é toda a imprensa que critica o D'Alessandro, não é toda a imprensa que quer o D'Alessandro fora do time, são alguns setores da imprensa. Eu, por exemplo, D'Alessandro, não é que eu queira você fora do time, eu vejo você com uma utilidade muito maior para entrar num segundo tempo, para pegar um adversário um pouco mais cansado, pela tua qualidade de passe, pela tua qualidade de bater na bola. Só não vamos esquecer uma pequena situação. O jogo de ontem foi contra o Pelotas, que não briga por praticamente nada dentro do Campeonato Gaúcho. Eu não estou menosprezando a vitória do Internacional. Eu só estou chamando a atenção para os pontos que devem ser considerados. Por exemplo, a atitude, a repetição de time, a repetição de esquema, a maneira que o Eduardo Cudê pensa o futebol, independentemente se ele joga no Beira-Rio ou se ele joga fora de casa. Então esses são pontos altamente positivos. Agora nós temos que considerar que o adversário não era tão forte assim, e isso também de certa forma facilitou. Mas a atitude demonstrada pelo Internacional, a maneira de jogar futebol do Internacional, e eu quero bater muito nessa tecla, a forma que o Inter tem se comportado jogando dentro do Beira-Rio ou longe de casa. Isso sim é importante, porque esses ingredientes eles serão fundamentais na formatação do Internacional ao longo do ano. Porque o Internacional que jogou e ganhou do Juventude, jogou e ganhou do Pelotas, isso não muda muito na história do Internacional para essa arrancada de temporada. Agora, o Internacional, que já a partir de fevereiro entra em disputa eliminatória para conquistar, depois de 2 partidas eliminatórias de ida e volta, a busca por uma vaga na fase de grupos do Internacional para a Libertadores, aí sim a gente vai começar a conversar diferente. Agora, parabéns ao Eduardo Cudê,
que conseguiu mudar a atitude e o pensamento de futebol dentro do Internacional. Agora faz o seguinte, te inscreve aí no canal, deixa teu recado aí, abraço, até mais.